Eu quero pedir para quem está com a sua Bíblia aberta, eu quero que abra, fazendo favor, em Tiago capítulo 4, versículo 4 em diante. Nós vamos ler só o versículo 4 e 5. Mas enquanto você está procurando na sua Bíblia o livro de Tiago, fica depois de Hebreus. Para a gente poder falar do assunto de hoje, comportado nesses dois versos, seria o caminho do coração. Podemos ler? Tiago 4 e 5 os versículos. Diz assim o evangelista: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Oração. Senhor Santo, majestoso e piedoso, neste momento de prestação de trabalho, de louvor, adoração e culto, nós pedimos que o Senhor prepare os nossos corações, tanto para falar e tanto para aqueles que ouvem a sua santa mensagem do Evangelho. Que possa expandir os corações de cada um de nós para assumirmos cada vez mais a luz da identificação da palavra santa que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém. Amém. Meus irmãos e amigos, amigas e irmãs, não pense que Tiago está denunciando um grupo dentro da igreja que estava tendo relações ilícitas, isto é, o adultério. Não é isso. Pelo menos nesse momento, não é este assunto. A referência adúltero ou adúltera, neste caso, enquadra todas as paixões mistas que dão as costas para o que é puro e sagrado de Deus. A referência ele traz para nos apresentar e representar na Bíblia sobre como uma noção do peso do adultério em relação ao casamento. Por isso a comparação, apenas por isso. Por ser tão grave como a traição marital. Tão mais grave é a traição ao próprio Deus. Por isso que na Bíblia, adúlteros e adúlteras também é ligado quando trai a confiança que Deus nos depositou. Quando alguém qualquer que se diz crente, ou que realmente seja crente, dá atenção a algum outro espírito do mundo, isto é, espírito imundo, iniciando um tipo de flerte, de paquera com as impurezas do mundo, o Espírito de Deus que habita em você, como servo de Deus, tem uma reação como de alguém que está sendo traído. Por isso Tiago escreveu esta carta com forte apelo no viver em sabedoria santa e pura, isto é, exclusivo a Deus. Torna-se preocupante a reação do Espírito do Senhor, semelhante ao marido enciumado pela encenação de uma esposa amada flertando com um estranho. Como lemos, Tiago escreve: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Observe que uma reação de amizade, de confiança, de repente pode tornar uma relação desconfiada. Isso nas amizades, no namoro, no casamento e também com Deus. Essa relação torna-se e vai se enveredando
através do ciúmes, para chegar à inimizade. Torna-se inimigo de Deus. Quem era tão bom amigo de Deus, torna-se inimigo de Deus. Não em vão que está esse escrito, é desde Moisés, como nós vimos no versículo 5, como está escrito. E nós observamos nesse momento poucas passagens como esta, em que é manifestada tanta perplexidade de Deus em relação aos comportamentos levianos de quem professa o nome dele. É a profanação ao sagrado. Por isso a chocante palavra nos dois gêneros, não sei se você percebeu, Tiago escreve adúlteros e adúlteras. Isto é, descreve a infidelidade a Deus. Descreve impurezas espirituais para alertar os infiéis que eles estão num caminho perigoso. Aqueles crentes estavam tentando alguma relação ao mesmo tempo com a igreja e com o mundo. Um tipo de romance com o mundo. Um pluralismo do santo com o pagão, do puro com o imundo. Um tipo de vivência com dois senhores. O mau emprego do santo sempre é profanar o que é puro. Este tipo de passatempo, que é comum, mas são adversos para ter Deus na sua vida. Se não há mais contentamento com Deus, com o que Ele oferece na sua igreja, por exemplo, nos ensinos dos pais, certamente esta pessoa sairá em busca de outros prazeres, de outros divertimentos. É como aquela pessoa que está em casa, guardada pelos pais, pode ser um jovem, geralmente, diz: eu quero sair para me divertir, de uma forma inconsequente. Assim acontece aquele que desobedece e despreza os ensinamentos de Deus. Em qualquer evento onde não encaixar lugar para a igreja do Senhor, preste atenção, em qualquer atitude da sua vida, onde não encaixa a igreja do Senhor, ainda que você se faça presente, isto é, você se ousa ir, o Senhor não irá para qualquer lugar onde a igreja não possa ir. Um termo muito interessante para você é tudo que nós estivermos fazendo, tudo que nós pretendermos fazer, onde nós formos. Faça uma tal pergunta: a igreja do Senhor viria aqui sem problemas nenhum? Ainda que você estiver só. Neste mundo, nós podemos descobrir todas as máximas que nos governam, mediante esse ensino de hoje. Tudo que governa a sua vida você pode descobrir. Só se você não quiser ou fazer de que não saiba. Mas na verdade todos nós sabemos o que Deus aprova e o que Deus desaprova. E os princípios que lá fora reinam e os princípios que o Senhor nos ensinou. Tudo que dá prazer e satisfação será o centro da direção do nosso coração. Tudo. Tudo, tudo. Até um prato de comida. Até um encontro com alguém. Até vir à igreja. Isso consiste em fixar os corações nas atividades que nos governam. Isso aqui nos dá alegria, nos dá prazer. Eu espero que nenhum de nós que está presente nesse culto, que está nos ouvindo, esteja desapontado em vir aqui. Mas que você entenda que, mesmo que não é o que você poderia gostar de ouvir, mas necessariamente é o que você precisa de ouvir. Porque a igreja tem uma missão de esclarecer o coração de cada um de nós, para você saber onde você está pisando. Porque caso o seu coração não for unicamente alimentado
pelo Senhor, você vai ter inimizades com o próprio Senhor que você tem. Veja como Paulo nos informa aos irmãos em Roma, de uma maneira oportuna, eu até creio, como Roma era a capital dos excessos da carne, é claro que lá existia um leque, uma prateleira muito grande para atrair os membros da igreja, para sair fora da igreja e experimentar o que o mundo de Roma apresentava. Imagine o Coliseu, imagine os circos, imagine que lá era o centro de todas as atividades mundanas. Como que a igreja não seria provocada, né, irmãos? Como que os jovens daquela igreja, os filhos dos irmãos, não eram tão provocados quanto os nossos desse tempo? Então, oportunidades para se afastar de Deus neste mundo nunca vai faltar. E Paulo escreve em Romanos 8, 7, versículos 7 e 8, olha o que ele escreve: portanto, ou porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo foi determinado em dizer que não havia meio termo, porque qualquer inclinação para o flerte, como eu disse, o flerte, a paquera, o encanto com as coisas do mundo, você pode se encantar com o mundo, mas você vai encontrar inimizade contra Deus. É de fato hostilidade contra Deus qualquer atividade carnal. Isso é ponto final. Já que este mundo está disposto contra ele. Onde Deus não é honrado, consequentemente ele será desprezado. Onde Deus não está, o mundo reina. Não há espaço vazio. No seu coração, você que está aqui nesse momento, nessa reunião, seu coração não está vazio. Alguém está governando seu coração. E melhor ainda, cada um de nós sabe. Cada um de nós tem a certeza quem é que é o Senhor da sua vida. Este assunto ele é tão forte quanto ao termo empregado por Tiago, digo novamente. Trata-se de dois reinos. Jesus disse que nós não podemos amar dois senhores. Amar é no coração. Nós não podemos ter duas paixões ao mesmo tempo. Você percebe que nós não conseguimos amar profundamente duas, três pessoas. O mundo está liberando esse tipo de poliamor, mas não consegue. Sempre alguém é o predileto. Sempre alguém manda mais. Nós sempre vamos amar alguém e vamos ceder nosso coração para esse alguém. E a relação é tão forte que Jesus disse, ou ama ou odeia. Não tem meio termo. Não existe. E a igreja do Senhor é assim. Ou você ama, ou você odeia a igreja do Senhor. Neste momento, nessa igreja, só tem duas relações com a igreja, você sabia? Ou ama ou odeia. Nós podemos fazer de conta que nada está acontecendo, mas existe uma relação, ou de ódio ou de amor. Porque o Senhor que está nesta igreja, Ele exige uma relação única. Ou me ama, ou me odeia. Por isso é forte. É tão forte, irmãos, que podemos até encobrir ódios. É claro que paixões nós podemos tentar ocultar, mas as atitudes dela não. Jesus também disse que este mundo é governado por um príncipe regente. E não despreze nunca esta situação diabólica que, como está escrito na Bíblia, que tão de perto nos rodeia. Esse tão de perto nos rodeia é tentando te influenciar, é tentando te conquistar o seu coração. Se você diz assim, ninguém me ama, pode ter certeza que Satanás está querendo te conquistar. É que talvez você não tenha noção. Mas é assim, Jesus disse em João 12:31, talvez um versículo um pouco difícil de entender, mas nós vamos diluir ele um pouco para você.
ele diz: agora o juízo é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Primeira parte desse versículo, agora é o juízo deste mundo. Por quê? Porque Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu vou ser crucificado. Então o mundo vai me julgar. O julgamento do mundo foi: crucifica Jesus. E depois ele disse: agora será expulso o príncipe deste mundo. Naquele momento, depois da crucificação e a ressurreição de Jesus, inicia-se um processo de julgamento do mundo. Porque aí sim, os homens entrarão pela graça ou serão condenados pela desgraça. E Jesus disse que esse processo de expulsão de Satanás ia se iniciar. Mas ele sabe que ele tem um tempo determinado e por isso que ele luta tanto para conseguir quanto mais pessoas para ir com ele ao lugar que ele já sabe que vai. E por isso que nós lemos no versículo 4, quando Tiago diz: qualquer que quiser ser amigo do mundo, esse príncipe desse mundo que nós lemos, a mesma palavra mundo, cosmos, e é o que Tiago escreveu: qualquer que quiser ser amigo deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qual mundo? O mundo de Satanás. Esse mundo que nós vemos e que nós vivemos. Para os que estão no Senhor, o mundo e Deus são dois rumos diferentes, distintos, de afeto e completamente opostos. O reino do mundo, vinculado a Satanás, ao diabo, e o reino de Deus, ligado a Jesus e ao reino eterno. Você tem que entender uma coisa, e é importante: você não vai deixar de ir em algum lugar quando você morrer. Ou vai para o reino de Deus, ou vai para a condenação eterna. Não é uma pregação do medo, é uma pregação da consciência. Declaradamente, o mundo é um sistema muito engenhoso, que nos engana, nos engoda, nos leva a achar que isso não tem nada a ver. Em que toda a malignidade está sob ainda o controle de Satanás. Ele não quer que você saiba desses fatos. Esse ser que te faz estranho na presença de Deus. Naturalmente, todas as pessoas deveriam buscar o Criador. E por que não migram naturalmente? Porque há um impedimento. No meio do caminho de vir até o Senhor, há um impedimento. Há um convite para não vir. Via de regra, todos os crentes verdadeiramente amam a Deus. Você concorda? Via de regra, todos nós amamos a Deus. Claro que sim. Se você for num presídio do pior dos homens, ele vai dizer: temo a Deus e amo a Deus. Ele pode dizer, e não duvide. Mas existe um império que ele impede que essa relação concretize. De uma forma ou outra. Porque as pessoas são atraídas pelo encantador. O encantador sistemático de articular coisas e fatos para que você nunca vejam Jesus como seu Salvador te apresentando. E quando você vem à igreja, esta grade quebra. E chega iluminação para você. Olha, existe Jesus. Mas a partir do momento que você sai daqui, as nuvens começam a escurecer novamente. Se você não dizer e voltar-se ao Senhor e dizer: eu pertenço ao Senhor Jesus. Porque Ele morreu na cruz por mim. E olha, quando nós falamos sair daqui, pode ser que tenha alguém entre nós que está com o pensamento do mundo. Então o sair não é só físico. Nós estamos falando hoje do coração. A influência deste mundo está em todos os lugares. Podemos dar exemplo, vários: padrão de vida, segurança financeira, status social, ser aceito no meio, comilanças, festanças, escolas, faculdades, shopping. Todos esses lugares que nós somos têm um convite para você esquecer de Deus. Todos esses lugares, todas essas coisas de alguma forma
minam a sua fé. Mina a fé dos nossos filhos. Pode acreditar. É só você fazer uma análise bem certa, que você vai ver. E isso, irmãos, podemos dizer, não que você não deve ir nesses lugares, mas que você não seja um frequentador apaixonado pelos palcos do mundo. Pode ser que tenha alguém na igreja com o coração no mundo. E pode ser que tem gente no mundo com o coração voltado para cá. Você pode estar questionando. Como fala, nossos filhos fazem isso. Então o que eu vou fazer? Para onde eu vou então? Que lugar eu vou frequentar? O que eu devo fazer? Sair desse mundo não é solução, como todos nós sabemos. Nós não vivemos 24 horas aqui na igreja, em reunião. E se vivesse também, não havia problema nenhum. Os primeiros cristãos viviam mais tempo juntos do que mais tempo fora. Hoje inverteu. Nós vivemos pouco tempo aqui, apressados para ir embora, mas não era assim a igreja. Os irmãos viviam juntos, trabalhavam juntos. Essa era a economia e a religiosidade da época. Mas a sociedade moderna, com a Revolução Industrial e tudo, nos impôs um comportamento diferente. De forma que o problema não está apenas onde você vai, mas o problema maior é onde está o seu coração. Então você pergunta para você, onde está o meu coração? Se você está no culto, apressado pelo mundo, o que nós temos aqui é um corpo presente, com o coração lá no mundo. Você sabe que os católicos fazem missa de corpo presente. Não é um culto que nós fazemos para agradecer a vida do irmão. Eles fazem por intenção da alma deles. E o raciocínio deles é bem lógico. Eles fazem intercessão para a alma que não está mais aqui, mas o corpo está presente. Então chama-se missa de corpo presente. Mas o coração deles já não está mais aqui. Se eu estou na igreja, o meu coração não está aqui, voltado para ouvir a palavra de Deus, você concorda que eu também estou morto, embora o meu corpo está vivo? Eu estou morto para Deus. Então podemos fazer essa comparação com os católicos, que fazem missa de corpo presente. E eles sabem que aquele corpo não se mexe mais. Mas o corpo de quem está entre os irmãos da igreja no dia de culto, e não está na comunhão, e não está prestando atenção no culto, ele é um morto-vivo. Um morto-vivo. E Jesus passou na oração que ele fez, uma oração preciosa, em João 17 e 15, olha o que Jesus fala, orando pelos seus discípulos. Não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. É essa a chave. A oração nossa não é para... Nós não vamos tirar nossos filhos do mundo. Aliás, nós temos que colocar eles no mundo, para ser luz nesse mundo. Nós temos que preparar nossos filhos para ser luz, para ser testemunho do Senhor no mundo. No mais, que o Senhor livre-nos do mal. Amém, irmãos? Essa é a nossa oração para os nossos adolescentes, para os nossos jovenzinhos. Senhor, vamos por eles em qualquer lugar do mundo. Trabalhar em todos os lugares. Mas nós pedimos, Senhor, livre nossos filhos do mal. Amém? Amém. O coração dos discípulos estava com Jesus, concorda, irmãos? Porque eles seguiam Jesus. Qual é a resposta? Por que o coração dos discípulos estava com Jesus? Porque eles seguiam Jesus. Por que o seu coração está na igreja? Porque você vem na igreja do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Os seus discípulos eram pessoas que amavam estar com Jesus. Eles não tinham encantamento com as coisas do mundo, mas eles passariam perseguições. Por exemplo, Mateus era um coletor de impostos, ganhava muito dinheiro, tinha status no mundo, e um dia Jesus chamou e Mateus abandonou tudo e foi seguir Jesus. Então a coletoria e o dinheiro era coisa do passado. O seu coração estava com Jesus, não estava na profissão dele. Não estamos pregando que você deve abandonar o seu serviço,
Mas se você tem o seu coração pregado na sua profissão ou na sua família, volte seu coração para o Senhor, que Ele vai abençoar a sua família e vai abençoar o seu emprego. E te livrar do mal. Você quer essas bênçãos? E Ele pode te dar, Ele pode nos dar. Em 1 João 2,15, o apóstolo João novamente, um dos discípulos do nosso Senhor, que Jesus orou por ele, nessa oração de João 17, João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bem direto. João diz: não ameis o mundo, nem nele o que há no mundo. O que há no mundo? Tudo que você vê por aí. João estava dizendo: não ame nada que está aí fora. Ame Jesus. Bem diferente, eu quero te dar um outro exemplo, de um outro personagem bíblico desconhecido. Seu nome era Demas. Pouca informação temos dele. Poucas informações temos dele, mas foi suficiente para saber quem era ele. Citado por Paulo quando escreveu a segunda carta de Timóteo, põe 2 Timóteo 4:10 para nós, Mateus. Olha aí, Demas. Olha o que Paulo escreve, com tristeza, viu, irmãos? Ele escreve: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Ele foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia e me deixou sozinho. Demas era apaixonado pelas coisas do mundo. Nós vemos João dizer: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Só que Demas tinha paixão pelas coisas do mundo. Quem tem paixões pelas coisas do mundo, o que faz? Abandona a causa de Deus. Desampara os irmãos. Fato interessante para você ver é que Demas foi um grande amigo de Paulo. Estava com Paulo na primeira prisão, era considerado nas saudações que Paulo fazia às igrejas, era honrado inclusive. Veja Colossenses 4:14, coloca aí, Mateus. Quando Paulo está saudando alguns irmãos, lá está Demas. Saudai-vos Lucas, o autor do terceiro evangelho, o médico amado, né? E Demas. Às vezes nós saudamos alguém que um dia vai ser nosso inimigo, que vai nos abandonar. A vida é assim. Não pense que só Jesus, que tinha 70 discípulos, depois todos o abandonaram. O mundo faz convites empolgantes. Irmãos, eu gostaria que você entendesse o peso e a atração que o mundo faz, né? Por isso faz sentido a oração de Jesus. Naqueles dias havia muitas perseguições aos cristãos. Certamente Demas foi salvar a pele dele, viu, irmãos? Porque quando Paulo escreveu essa segunda carta a Timóteo, a coisa estava horrível. A perseguição era tensa. E nada mais sabemos de Demas, além de que ele era inicialmente um amigo, cooperador nos trabalhos missionários de Paulo, mas que sob a influência de um desejo de aproveitar e viver com o convívio comum do mundo, preferiu abandonar a causa da fé, até em circunstâncias em que Paulo precisava muito da presença daquele amigo. Isso não significa que Demas era um pecador avarento, cheio de pecados, de adultério. Não é isso, irmãos. Esse homem era bom. Ele não tornou-se um homem mau. Ele tornou-se um homem sem Deus. Não pense porque as pessoas abandonam a igreja ou convivem com a igreja, são pessoas más. São excelentes. São excelentes. Isso não significa, irmãos, esse tipo de conceito, ele tornou-se uma pessoa má de repente. Não, não. Ele era um cidadão comum que estava mais disposto a permanecer numa vida tranquila, como o mundo oferece, concorda? O mundo oferece vida tranquila. Não pense que a vida no mundo aí fora, para quem se encaixa na sociedade, tem tantos problemas como nós, não.
Principalmente se vier perseguição ao povo de Deus. E aí, irmãos, como nós vemos, esse homem abandonou. E aí nós podemos ver que Paulo entristeceu muito. E é o que ocorre em qualquer igreja. E aí nós vemos em Romanos 12:2, olha o que Paulo escreve. O contrário do que nós vemos acontecer com Demas e outros, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém aqui já teve vontade de deixar de vir na igreja? Claro que acontece isso normal. Posso citar aqui a irmã Eliane, que reconciliou, né, irmã? Ficou 13 anos fora da igreja. 13 anos. A igreja não deixou de te amar. Mas nós sempre te amamos. E a igreja é maravilhosa, irmã. Ela não ama porque está aqui. Ela ama porque Jesus morreu na cruz por nós. Amém. Então nós amamos a todos. Todos. Graças a Deus que Deus nos dá a oportunidade de vir, voltar e ouvir a palavra de Deus. Isso é excelente, porque queira ou não, todos nós somos suscetíveis a qualquer encanto com coisas do mundo. É cuidadoso. Não pense que é difícil se encantar com as coisas do mundo. É só começar a provar. E de forma que quando Paulo escreve essas citações para nós, e lembrando que os nossos versículos iniciais estão em Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5, porque toda vez que nós estamos na igreja, Satanás começa a ter atitude diferente com cada um de nós. Ele passa a ser um provocador daqueles que estão no Senhor. Ele trabalha de diversas frentes. Primeiro, ele coloca desânimo no coração de cada um de nós. Tem dia que nós estamos cansados. Tem dia que nós estamos decepcionados. Tem dia que nós estamos tristes. E isso acontece com qualquer um. Entende? E você sabe o que é isso. E você sabe. Mas o Senhor está te esperando. Ele quer você. Nós não sabemos o final de Demas porque não se falou mais nada dele. Queira Deus que um dia nós nos encontramos com ele na glória eterna. Amém? Amém? Sim. De forma que, para terminar, eu quero terminar com uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 6:21. Jesus falou, e Mateus escreveu, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. Todos nós temos tesouros. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Independente, meu irmão, minha irmã, se você vem pouco, vem muito na igreja, se você está aqui ou não, não é frequência de igreja que salva. O que mostra quem você é, onde está o seu tesouro. Agora, onde está o meu tesouro, é onde eu vou. Os irmãos sabem que eu trabalhei em banco há muitos anos, e tinha cliente que tinha muito dinheiro, e ele ia todos os dias no banco. Ia lá só para ver saldo. Você sabia que tem gente que vai no banco, agora não mais, né? Que vai ver pela internet. Mas tem gente que ia todo dia no banco e pediu o extratinho dele para ter certeza que o dinheiro dele estava no banco. Ele via o banco, mas ele queria ver o dinheiro dele. E é um encanto. E nós até falávamos, já vem ele de novo. O saldo às vezes é o mesmo, mas ele ia. Às vezes nós reclamamos da pregação ser a mesma. Você sabia que tem cliente de banco que se o saldo não mudar, ele vai todo dia no banco para ver se está lá. Porque lá está o tesouro dele.
Não é assim? Os enamorados sabem melhor que eu sobre o que é encantamento e de tesouro. O que nós não fazemos por paixão por alguém? Nós vamos atrás. Nós queremos ver, queremos abraçar. Não é assim? Tem gente que quer abraçar dinheiro, tem gente que quer abraçar gente. Tem gente que quer abraçar a boiada dele, mas ele quer ver o boi. E tem um ditado que diz que o que engorda o boi é o olho do dono. E eles acreditam nisso. Então ele vai ver a boiada dele todo dia. Agora ele vê pela tela, né, por filmagem. E eles vão ficando ricos. Porque ele massageia, ele faz o tesouro dele crescer. Irmãos, que ilustração para nós. Se os homens do mundo fazem tudo isso, se Jesus é o nosso tesouro dentro do nosso coração, por que nós não vamos querer estar com Ele? Sempre. Por que nós vamos amar o mundo que não tem nada a ver com Ele? Então, definitivamente, o nosso coração mostra de quem nós somos. É o seu dia a dia. O meu e o seu dia a dia diz quem somos e a quem nós pertencemos. Amém. Que seja o nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Amém. Amém? Que Deus te abençoe.